É para comemorar a nação. Flamengo acerta a contratação de graça de mais um reforço. Zenit sinaliza positivamente aí, faz última exigência para liberar o Claudinho para o nosso Mengão. Tite tem 3 desfalques para o jogo de hoje e a chapa vai esquentar lá no Barradão, na Bahia. Tamo junto, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aqui no Abençoado Fla, seu canal de conexão com o Flamengo. Peço a você que taque o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, você que fica aí de cantinho, é de graça. Vou só clicar no like e depois se inscrever. Vou deixar um QR Code na tela e você vai apontar a câmera do seu celular e vai comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto, isso mesmo. Vai poder parcelar, vai poder presentear quem você ama e ficar bonito na foto. Você que é flamenguista de verdade, tem que ter sua camisa do Mengão, não é mesmo? Então, taca o dedo aí no link que eu vou deixar na descrição. Tamo junto? Vamos que vamos. Se inscreve e curte aí bastante aí para dar essa moral pra gente. Meus amigos, a situação é a seguinte. Hoje no Barradão é vencer e vencer. O melhor daqui para frente é vencer e vencer. No Brasileirão tem que vencer para não depender de ninguém. Essa é a verdade. Continuar vencendo e aí esperar aí nos confrontos diretos o Flamengo ganhar. E assim vai ser campeão brasileiro, certo? Já na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Flamengo tem que vencer e vencer. E é o lema, né? Vencer e vencer. E com isso aí, Tite hoje tem 3 desfalques aí importantíssimos, ou melhor, né? 2 são desfalques, um foi ele mesmo que liberou. O que acontece? Lohan perdeu espaço no time titular e voltou para o sub-20. Lohan que chegou a fazer 11 partidas aí, um gol e uma assistência. É um bom jogador promissor, porém está em fase de renovação com o Flamengo e visando isso aí, o Tite, né, meio que jogou aí para a geladeira para dar uma desvalorizada no jogador. Mas a verdade sobre isso aí é que o Lohan entrava, a princípio entrava até bem, mas depois começou a atrapalhar o time. Por quê? Porque ele prende muita bola. É um jogador que ainda não está sabendo ali como ser rápido, como ser decisivo. Isso estava atrapalhando. Isso aí o técnico tem que lapidar o jogador. Mas o Tite também não está muito afim de lapidar ninguém. Ele tem alguns medalhões de volta, então já jogou o moleque para a geladeira de novo. Outro que está na geladeira e está praticamente de saída é Matheus Gonçalves. O que acontece? Matheus Gonçalves no passado, né, todo mundo lembra, quando na época do São Paulo ainda, sem espaço, foi emprestado para o Red Bull Bragantino no meio do ano passado, mesma época do ano. E ficou lá por meia temporada, fez bons jogos lá, chegou a ser titular em alguns. Pedro Caixinha gosta muito do jogador. Lembrando aí também outro detalhe, né? O Red Bull Bragantino quis comprar ele em janeiro, o Flamengo não quis vender, pedido do Tite. Só que agora o mesmo Tite que não quis deixar o jogador sair, não utilizou o jogador, só botou ele como titular em uma partida e jogou até bem, porém, sem espaço no elenco. O Red Bull Bragantino está sendo incisivo e está quase comprando. O que está acontecendo? Hoje o Red Bull Bragantino fez uma proposta, aí, né? Sinalizou com 6 milhões de euros, 36 milhões de reais para a compra de 60% dos direitos de Matheus Gonçalves. Porém, o Flamengo aceitou, só que com outro detalhe. O Flamengo vende apenas 50%, sabendo que eles vão vender bem no futuro, e o Flamengo teria aí uma fatia maior no bolo na hora da venda. Então, o negócio por enquanto está parado, mas deve ser acertado nos próximos dias. Então, o Flamengo que revela grandes jogadores, mas os técnicos não conseguem aproveitar e vai perdendo suas joias aí. Mas por um outro lado, o Flamengo faz uma nova contratação aí. Caio, quem que é o Caio? O Caio que estava no Boston City, time de Minas Gerais, time, né, que revelou aí, pelos 16 anos, o Flamengo contrata ele para o Sub-17. O Flamengo contrata de graça, por empréstimo, sem obrigação de compra, e no final, se o Flamengo gostar, o Flamengo pode contratar, assim como fez com o Chole, que recentemente foi contratado do time nigeriano. Então o Flamengo fazendo um bom negócio de graça, em meio ao mercado da bola que continua agitado, porém o Flamengo só chega para o Sub-20 e para o Sub-17. Agora nós vamos falar, né, do time principal, que é o nosso Mengão Malvadão, que precisa de reforços e negocia aí com talvez um dos maiores nomes para o meio de campo do momento da atualidade do futebol brasileiro, que é o Claudinho. Claudinho, pelo seu valor e pelo que joga, sendo um jogador que está indo um bom preço e acessível ao Flamengo. O Flamengo poderia pagar mais? Sim, mas não vai. Então o Flamengo fez uma proposta e sinalizou 18 milhões de euros e o Zenit topou vender. O Flamengo que teve muitos problemas com o Zenit, né? No passado, o Flamengo chegou a igualar o valor que ele queria
e quando chegou no valor, eles não venderam. Dessa vez eles querem vender porque o jogador quer sair. E o Flamengo deixou na mão do jogador negociar isso aí, fazer a pressão. O jogador não quer arrumar problema com o Zenit, porém os empresários dele estão pressionando e o Zenit chegou a um consenso aí, que se o Flamengo pagar 18 milhões, sendo que seja em 3 parcelas, eles vendem. O Flamengo queria em várias parcelas aí, perder de vista. Então o Zenit sinalizou aí, se o Flamengo pagar, né, trazendo para milhões, para reais, deve na casa de 90 milhões de reais. Se o Flamengo chegar lá e pagar 3 parcelas de 30 milhões de reais, o Zenit vende, pode trazer o Claudinho e vem ser feliz, garoto. Por um outro lado, a negociação ainda está difícil porque o Flamengo quer pagar de 10 vezes, aí é complicado, né? Mas essa é a situação. Então, quer dizer, uma hora eles colocam o empecilho, outra hora o Flamengo. A verdade é que o Flamengo hoje só busca aí Lucas Paquetá e Claudinho. Eles são duas negociações muito difíceis. Para outra exposição, dizem que o Flamengo tem opções aí que não foram reveladas. Mas acontece que a janela já está aberta há mais de 10 dias, o Flamengo não anunciou ninguém e as partidas perigosas já estão chegando. Tem os confrontos aí pela Copa do Brasil com o Palmeiras, 2 jogos decisivos, e contra o Bolívar, também 2 jogos decisivos. Lembrando que a sequência do Flamengo agora, né? O primeiro turno se encerra hoje contra o Vitória, o Flamengo tem que fechar com chave de ouro vencendo. No próximo jogo já abre a próxima, como se diz, já começa aí o turno, né? O retorno. Então o Flamengo abre o retorno já contra o Atlético Goianiense, jogo que a gente ganhou lá de 2-1 com dificuldades, esperando que no Rio de Janeiro o Flamengo ganhe com mais facilidade. Depois a gente tem na sequência aí, pelo Brasileirão, São Paulo, Palmeiras, Botafogo. Então, o Flamengo tem muito jogo difícil, tanto no Brasileirão, quanto no Libertadores e quanto na Copa do Brasil. Se o Flamengo não se reforçar, a coisa fica difícil. E o Tite esboçou a provável escalação aí com 2 desfalques, que são eles, Wesley e Eric Pulgar. Wesley com dores na coxa esquerda, não vai jogar. E Eric Pulgar com outros probleminhas aí de desinteria, né, que seria aquela famosa caganeira, não vai jogar também. Então o time que o Tite esboçou aí seria Rossi no gol, na lateral direita voltando o Varela, que era o titular antes da Copa América, joga bem melhor do que o Wesley. Então o Flamengo chega a ter ser reforçado na lateral direita. Na zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, que está dando muita polêmica, porque muita gente acredita que quem deveria ser titular é o Léo Ortiz, embora o Léo Pereira também seja um baita zagueiro. Na lateral esquerda também não joga o Ayrton Lucas e joga o Matias Vinha, mas o Ayrton Lucas vai estar no banco ali à disposição do Tite. Já no meio de campo aí, a outra maior polêmica. Alan começa jogando, muita gente acha que já que o Léo Ortiz não vai para a zaga, deveria começar na volância ali, já que ele jogou muito bem durante a Copa América. Então vai ser o Alan, depois do Alan ali vem De La Cruz, Gerson e De Arrascaeta. Mais à frente, Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo, o time que vai enfrentar aí o Fortaleza, o Vitória, e temos que ganhar. Lembrando que o Flamengo tropeça contra esses times mais fracos, né, com todo respeito, mas tropeça contra esses times mais fracos. Não pode tropeçar hoje. A última partida do Flamengo, o Flamengo venceu deles, foi há mais de 6 anos, com o gol do Diego Ribas, 1-0. Então o Flamengo tem um retrospecto aí para lembrar até bom, mas o Flamengo sempre tem dificuldades quando o jogo é lá. Então o Flamengo foca e vence, tem que vencer, galera. Se não vencer, o negócio começa a complicar. Não pode se desagarrar dos líderes, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e hoje está na 3ª posição. Se o Flamengo ganha hoje e depois ganha esse jogo que ele tem a menos, aí o Flamengo já fica aí junto da liderança. Mas esse jogo ainda não tem nem data para acontecer, que é contra o Inter. Então isso deve acontecer lá por meados de setembro. Então tá longe ainda. Por um outro lado, a gente cheio de esperança aí, porque o Flamengo não desistiu de ninguém no mercado da bola e continua incisivo. Sobre Claudinho e também o Lucas Paquetá, a situação é complicada, porque Lucas Paquetá, o time lá, o West Ham, tem dinheiro, não quer vender, mesmo sabendo que o jogador pode ser punido e pode ser banido do futebol. Mesmo assim, eles não querem negociar. Mas o Flamengo acredita que a vontade do jogador pode contar e fazer o mais valer aí. E com isso o Flamengo contratar ele futuramente. Por um outro lado, temos o Claudinho, que está quase que na mesma situação. Zenit não quer vender, o jogador é um pouco... Ele é ídolo lá, né? Todo mundo gosta dele, o presidente gosta dele, a torcida gosta dele. Eles não querem vender, mas venderiam para poder abrir espaço para estar fazendo novas contratações.
Por um outro lado, eles têm dificuldade para contratar por causa da situação que o país vive. Mas o Flamengo, acreditando na vontade do jogador e na luta dos empresários, botaram na mão deles e estão esperando que eles façam total pressão para conseguir, nos próximos dias, estar anunciando o jogador. E olha que o Flamengo já tem mais de um mês que está negociando com esses dois jogadores e até agora não avançou em nada. Tem essa proposta aí que eles dizem que aceitaram. Foi até o Vene Casagrande que trouxe, que eles aceitaram 18 milhões de euros, porém teriam que ser pago em 3 parcelas e o Flamengo quer pagar em 10. Na verdade falou nem quantos, mas falou que é várias. Mas aí vamos acreditar e esperar, né? Porque a gente só resta isso. Enquanto é isso, pro Sub-17, pro Sub-20, o Flamengo vem contratando, reforçando, né? Fazendo uma base forte, no futuro aí a gente ter grandes jogadores, mas aí faz a base forte, igual fez. Tem Matheus Gonçalves, tem Vitor Hugo, tem Igor Jesus, tem o Wesley e tem o Lohan. E todos esses jogadores aí, o que está sendo mais usado é o Wesley, porque também não tinha muita opção. Lohan já volta para o Sub-20 de novo, porque não está sendo aproveitado. Matheus Gonçalves está indo quase que de graça para o Red Bull Bragantino. Vitor Hugo já nem se fala mais. Vários times se interessavam por ele, depois que a janela abriu, nem se fala mais no jogador. Igor Jesus, voltando de lesão, ainda nem jogou. Então, ou seja, o Flamengo faz aí uma base forte de jogador de qualidade. Os técnicos que chegam não conseguem aproveitar os jogadores, preferem botar os medalhões. Até que entendo que tem que botar os medalhões. Mas deu 15 minutos do segundo tempo, o medalhão está cansado, tira o medalhão, coloca lá o garoto, deixa o garoto mostrar seu futebol. E às vezes também quando o placar estiver ruim, que tem que ganhar de qualquer jeito, bota os meninos para ver se os meninos fazem uma diferença. É nessas horas que começa a aparecer aí os predestinados. E aí sim o Flamengo começa a avançar. E falando em predestinado, a gente ainda tem a situação do Gabigol, que é uma incógnita. A gente não sabe se renova, se não renova, se vai ser suspenso, se não vai. Tá tudo indeciso no Flamengo. O Flamengo está aí, ó, no meio de 3 campeonatos, fogo cruzado, tudo quanto é lado, os times tudo se reforçando, os times tudo com reforço de nível A e o Flamengo só observando. Isso que é impressionante. E há quem aplaude isso aí, fala, não, o Flamengo tá certo, o Flamengo não pode sair contratando a Riviera. Mas se o Flamengo não contratar alguns jogadores aí, principalmente um substituto à altura pro De Arrascaeta, um substituto à altura para lateral direita, um substituto à altura aí para ponta direita, que a gente joga improvisado hoje com o Gerson, né? E também joga improvisado quando entra o Luiz Araújo, que ele tem que jogar mais recuado, ele não pode jogar mais à vontade à frente, porque quando recua o Gerson, tira alguém ali do setor da volância, tem que recuar o De La Cruz. Aí o time fica meio que improvisado, aí o Luiz Araújo tem que jogar improvisado também. Então isso atrapalha muito. Então o Flamengo tem que contratar jogadores assim, se não contratar, vai passar dificuldades. Mas ali tá cheio de gente competente e experiente, tem os incompetentes também, né? Mas vamos acreditar que eles sabem o que está fazendo. Esse ano a gente tem que ganhar algum título, porque o ano passado foi muita vergonha. Foram 7 competições e não ganhamos nenhuma. Então é isso aí, abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, tamo junto. E fui. Vamos que vamos.